Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários, beleza? Você também pode contribuir através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então você pode mandar a sua pergunta pro Papo Furado Colaborativo, o QR Code tá na tela ou o link na descrição. Na chamada Época de Ouro de Harry Potter, onde nós, fãs, precisávamos esperar o lançamento de um próximo livro para saber o que aconteceria na história, surgiam muitas ideias, especulações e teorias sobre como alguns elementos se desenrolariam. Essa é uma época que eu tenho saudade, viu? É uma época que eu tenho uma saudade, mas é uma saudade boa. Tinha um gostinho especial só imaginar o que iria acontecer, como as coisas iriam acontecer. E hoje, com a saga de livros concluída, é até estranho imaginar algum desfecho ou destino diferente para a história daquilo que a gente conhece. Mas na época não. Na época, quando a gente não sabia o que ia acontecer, tinha cada ideia que naquela época parecia ser muito crível, parecia que aquilo realmente tinha muito sentido. E alguns fãs acreditavam nessas coisas, assim, com todas as suas forças. Então se prepara para ver coisas que os fãs achavam que iria acontecer no final de Harry Potter, mas estavam completamente enganados. Sirius Black não morreu. Bom, Sirius Black é apresentado pra gente ali no terceiro livro, a gente se pega o personagem com toda a reviravolta da sua inocência, não é? Ele provando ali pro Harry que, na verdade, ele passou 12 anos preso injustamente porque ele não traiu os Potter, havia sido Pedro Pettigrew o culpado por isso. E aí o Sirius chama o Harry pra morar com ele, numa cena linda, inclusive, no filme, muito bem adaptada. E a gente fica, cara, é isso, nossa, o Harry vai ser feliz, ele vai conseguir, quando tudo isso, essa loucura passar, isso vai acabar, o Harry vai morar com o Sirius. Só que Ordem da Fênix chegou e mandou os nossos planos por água abaixo, né? Porque o Sirius, infelizmente, acaba indo de véu. Só que muitos fãs não acreditavam que o Sirius tinha morrido. Muitos fãs achavam que, em algum momento, o Sirius iria retornar, porque o Sirius só passou daquele véu e aquilo não significava que ele tinha morrido, não podia significar. Os fãs não estavam dispostos a aceitar que Sirius Black havia morrido de fato. Então, como não tinha corpo, como assim ele morreu e não tem corpo? Pra onde foi o corpo dele? Entende? Os fãs ficavam nisso, achavam que ele ia voltar, que em algum momento ele iria retornar, só que aí chegou Relíquias da Morte mostrando que o Sirius estava realmente mortinho da Silva, aparecendo lá na Pedra da Ressurreição quando o Harry, né, invoca os espíritos das pessoas que ele ama, e aí aparece o espírito lá do Sirius mostrando que ele, de fato, tinha ido pra cucuia. Mas e aí, você que é da época dos livros, achava que o Sirius não tinha morrido? Eu confesso que eu alimentei uma esperança. Eu não defendia com unhas e dentes, nem a ferro e fogo, a ideia de que ele não tinha morrido não, mas no fundo do meu coração eu alimentava uma esperança. Bom, esse próximo aqui tem gente até hoje que jura de pé junto que iria acontecer. Harry e Hermione ficariam juntos. Tinha uma galera que achava que o Harry e a Hermione iam de namoricos. Mas eu não fiz parte disso não, eu sempre vi ali o jeito do Ron com a Hermione uma coisa meio romântica, sabe? A relação deles, mesmo criança, eles tinham aquela coisa meio de, sabe? Aquela coisinha que criança tem, de ficar implicando um com o outro e tal, e se desenvolve muito bem isso no livro. Então, eu gosto da forma que é, e eu nunca imaginei que o Harry ficaria com a Hermione, não. E você achava, na época dos livros, você achava que o Harry iria ficar com a Hermione? Achava que tinha que ser assim? Me conta aqui embaixo. Outra coisa que muita gente achava que iria acontecer era que o Harry, após Hogwarts, se tornaria professor de defesa contra as artes das trevas. O cargo era amaldiçoado, né, e tudo mais, mas depois que o Voldemort morreu, a maldição do cargo foi extinta. E muita gente achou que o Harry se tornaria professor, principalmente depois da armada de Dumbledore, como ele ensinou muito bem os outros alunos, ele tinha total uma vibe de professor, e ser professor naquela matéria se enquadraria muito pra ele. E faz sentido, só que esse não foi o caminho que o Harry seguiu. O Harry se tornou um
um Auror, depois de anos como Auror, ele se tornou o chefe do departamento ali, chefe do quartel dos Aurores, e anos mais tarde se tornou o chefe de execução das leis da magia. Um cargo mais político, que não tinha muito a ver com o Harry mais jovem que a gente conhecia, mas que foi o caminho que ele seguiu. E aí, você achava que o Harry ia se tornar professor de defesa contra as artes das trevas ou um jogador de quadribol? Ou você achava que ele seria um Auror mesmo? Conta aqui. Esse daqui, eu tô com esses fãs e não abro mão. Porque é o seguinte, se tinha uma pessoa que tinha que matar Bellatrix Lestrange na história, esta pessoa era Neville Longbottom. E os fãs achavam que isso ia acontecer. Eu achava que ia acontecer. Eu tinha certeza que era o Neville que ia matar a Bellatrix, não que era a Senhora Weasley. Mas no fim, né, no livro a gente viu aí o que aconteceu, foi a Senhora Weasley que batalhou com a Bellatrix e acabou a matando. Mas eu confesso que até hoje eu tenho esse gostinho assim de tipo, putz, o Neville teve um momento dele, ele matou a Nagini, né, e tudo mais. Só que, cara, eu jurava que era o Neville, assim, eu jurava, tinha certeza que o Neville ia lutar contra a Bellatrix, que ele ia derrotar a Bellatrix. Seria muito legal. Seria clichê, mas seria legal. E você, o que acha? O fã de Harry Potter tinha uma dificuldade de aceitar a morte dos personagens. Isso é um fato. Dumbledore, mano, muito fã de Harry Potter achava que o Dumbledore não estava morto. Principalmente por conta das ajudas que ele parecia dar pro Harry, mesmo após a sua morte. Mesmo as coisas acontecendo ali, né? As pistas, o Harry, o Ron e a Hermione tendo testamento, tendo as coisas, parecia que o Dumbledore estava se comunicando com códigos, através de códigos com eles, através de enigmas. O Harry tem a impressão de ver o olho do Dumbledore no espelho. Ele estava vendo o olho do Aberforth, não do Albus, mas as pessoas acreditavam com força que o Dumbledore estava só por trás dos panos ali. Tinha umas teorias absurdas, que ele era um animago e se transformou na Fênix e simplesmente um corpo falso caiu no momento que ele... Nossa, assim, era cada uma mais maluca que a outra, mas a galera acreditava que o Dumbledore estava vivo, que ele ia retornar, que ele, assim, o Dumbledore não podia ter morrido de jeito nenhum. De jeito nenhum o Dumbledore podia ter morrido. A galera acha... E você? Você achava isso? Não sei se tem muita gente aqui da época que era dos livros, antes dos filmes serem lançados, que acompanhou pelos livros, mas a galera tinha essa esperança que o Dumbledore tava vivo. Você chegou a achar isso ou não? No começo eu achei, não através das teorias viajadas, não, o Dumbledore é um animago e tal. Eu achava que tinha um jeito que o Dumbledore, assim, tipo, pô, ele, de alguma forma ele vai aparecer, não sei. Mas ele não apareceu. Eu tava errado também. Triste. Até a parte do limbo ali, que o Harry tá meio no limbo e encontra com o Dumbledore. Teve uma galera que ficou assim, é lá, ele tá vivo, é agora. Mas, tipo, não foi. Ele tava mortinho mesmo. Mortinho. E outro personagem que a galera achou que não tinha morrido, que tinha forjado a própria morte, era o Regulus Black. E é interessante essa teoria, porque a ideia de que o Regulus Black tinha forjado a própria morte era interessante, né? Era viável, fazia sentido, porque realmente era mais interessante pro Voldemort ou pros Comensais da Morte que o Regulus estivesse morto. Então, não foi os Comensais que o mataram, nem foi o próprio Voldemort que o matou, como o Sirius acreditava que o Voldemort ou algum seguidor tinha matado o seu irmão. O Regulus, ele morreu se sacrificando ali, né? Então, é uma teoria interessante, porque era interessante o Regulus forjar a própria morte, porque, pô, ele tentou destruir o Voldemort. Inclusive, na época que saiu Relíquias da Morte, quando tem ali o capítulo A Memória do Monstro, a história do monstro, que ele conta a história do Regulus, eu até ficava, pô, será que o Regulus não tentou forjar a morte porque ele falava no bilhete, né? Ah, sei que há muito estarei morto quando você encontrar este bilhete, coisa assim. Será que ele não planejava forjar a morte, mas deu errado e ele acabou morrendo mesmo? Ficava com esse pensamento, sabe? Mas é isso. Eu estava errado. Regulus estava mortinho da Silva, e ele não tinha forjado nada. E agora, essa daqui, falando hoje, pode parecer loucura, mas o que tinha de gente que botava a maior fé que o Harry iria acordar no final do livro, embaixo do armário da escada, e ver que aquilo tudo tinha sido um sonho, não é brincadeira, meu irmão. Meus bruxos, não é brincadeira a quantidade de gente que acreditava nisso. Eu juro, se fosse isso, mano, eu pegava o livro e tacava fora, na moral, porque eu acho isso uma parada muito
um recurso muito preguiçoso, tá ligado? É igual tinha também essa teoria no The Walking Dead, né? O Rick tava em coma desde o começo. Mano, velho, é muito zoado isso, é muito zoado. Tipo, sabe, o livro inteiro, toda a história que tem, todo aquele universo super construído, o seu sonho do Harry, que ele tava embaixo da escada lá dormindo, e ele dormiu quanto tempo, meu irmão, pra ter um sonho daquele que durou 7 anos. 7 anos de sonho, meu irmão, tá maluco? Que isso? Mas tinha gente que acreditava mesmo que o final seria esse, que o Harry iria acordar e tudo não passou de um sonho. Diga que tudo não passou de um sonho. Ó o Bruno e Marrone, ia ser a trilha sonora de Harry Potter essa. O César Menotti e Fabiano, eles cantam, eles têm essa versão, por isso que ficou na minha cabeça aqui. Diga que te deixei faltar amor. Então, tudo a ver com o vídeo, né? Tudo a ver com o tema. Ah, e você gosta de um sertanejinho? Eu gosto. Eu sou bem eclético, sabia? Eu gosto desde samba até um rock and roll, até, assim, gosto de tudo, tá ligado? Gosto mesmo. Gosto de música. Gosto de música num geral. Então, tem dia que eu trabalho aqui com o sertanejinho torando, as antigas. Eu coloco lá na playlist as antigas sertanejas e ó, vai que vai, só os modão. Mas então é isso, meus bruxos. Me conta aqui embaixo, quero saber de você. Você tinha alguma coisa que você achava que realmente ia acontecer nos livros de Harry Potter? Comenta aqui, quem sabe dá pra fazer um parte 2 desse vídeo. Quem sabe? Coisas que você achava que não, isso aqui vai acontecer na história e não tem jeito. Vai ser isso. E não foi. Conta aqui pra mim. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, mal feito feito. Vocês viram que eu tô sem minha varinha todos esses episódios, né? Porque eles estão sendo gravados no mesmo dia e a varinha tá lá na sala e eu ainda não fui pegar. Porque a Catarina tava brincando de fazer feitiço que ela faz e aí simplesmente tá pra lá. E é isso. Então, hoje eu vou usar a caneta.